E se a gente não fosse apenas uma criação de Deus, mas uma parte do próprio Deus? Essa é, sem dúvida, uma das ideias mais radicais da filosofia do século XX. E hoje, vamos mergulhar de cabeça para entender o que ela realmente significa. Olha, essa pergunta é o ponto central de toda a nossa conversa. Ela meio que abala aquela fronteira que a gente costuma traçar entre nós e o divino, sabe? E nos convida a repensar a própria natureza da nossa existência. Para entender essa ideia, a gente precisa conhecer o filósofo francês Louis Lavelle. Lá no início do século XX, ele foi um cara que não teve medo de confrontar essa questão fundamental, propondo um jeito totalmente novo de entender o que é o ser. A primeira coisa que Lavelle fez foi dizer não. O ser não é um objeto numa vitrine, algo que a gente possa observar de longe. Pelo contrário, é como o ar que a gente respira. Não tem como estar fora dele, a gente está imerso, participando a cada instante. A proposta dele foi de fato revolucionária. Pense no ser não como um substantivo, mas como um verbo. É uma atividade contínua, uma força criativa que está sempre acontecendo, como um rio que nunca para de fluir e do qual todos nós somos uma pequena corrente. E é exatamente aqui que a filosofia de Lavelle se torna, bem controversa, desafiando séculos e séculos de pensamento teológico. O argumento de Lavelle foi o seguinte: o verbo ser tem exatamente o mesmo significado para todo mundo, inclusive para Deus. Não existe um ser divino e um ser humano separados. É um ato único, compartilhado. E a essa ideia ele deu um nome de univocidade do ser. Então, aqui está o ponto-chave, a grande virada. A diferença entre nós e Deus não está na essência do ser, mas na escala da nossa participação. Deus é esse ato em sua totalidade, enquanto nós participamos desse mesmo ato, só que de uma forma limitada. E por mais radical que essa filosofia pareça, Lavelle não tirou isso do nada. Ele via sua ideia como algo profundamente enraizado em antigas tradições místicas cristãs. Lavelle via sua filosofia quase como uma tradução da experiência cristã para uma linguagem racional. Por exemplo, a ideia da criação continuada, aquela noção de que Deus não criou o mundo só lá no passado, mas o sustenta a cada momento, se alinha perfeitamente com a visão dele do ser como um ato que nunca cessa. Pois é, só que essa mesma proximidade com a fé acabou gerando um conflito gigantesco com a teologia mais ortodoxa da época. Aqui o conflito fica bem claro, né? De um lado, a visão de Lavelle de um ser único e compartilhado. Do outro, a visão teológica tradicional que insiste na analogia, ou seja, que o ser de Deus e o nosso são fundamentalmente diferentes, para proteger a ideia de que Deus está acima e além de sua criação. O grande medo aqui era o panteísmo, a ideia de que o universo é Deus. Se a gente compartilha o mesmo ser, essa distinção entre criador e criatura meio que se desfaz. E aí, a ideia de um Deus transcendente, que existe separado e acima do mundo, fica ameaçada. E o que é genial em Lavelle é que ele tirou essa discussão do campo abstrato e a trouxe para a experiência humana do dia a dia. Ele fez isso usando duas figuras muito poderosas, Narciso e o sofredor, que representam dois caminhos de vida. Com essas duas figuras, Lavelle mostra que o jeito como a gente entende o ser não é só uma teoria, é um verdadeiro drama existencial. A escolha que fazemos define se a nossa vida vai ser de isolamento ou de conexão. Narciso representa o fracasso. Ele se apaixona pela própria imagem, confundindo a superfície com a profundidade. Ao tentar possuir seu eu, como se fosse um objeto, ele se isola do mundo e para de participar do fluxo do ser. O resultado? Estagnação e morte espiritual. Em contraste, a experiência do sofrimento, por mais dolorosa que seja, quebra essa nossa concha narcisista. Ela nos força a reconhecer que não somos a fonte do nosso próprio ser e nos abre para participar de uma realidade muito maior, que nos sustenta. Então, no final das contas, como é que a gente resume essa relação tão complexa de Lavelle com a tradição cristã? Ele estava dentro ou fora dela? Fica bem claro que a filosofia de Lavelle caminha numa linha muito tênue. Em cada um desses tópicos, a natureza do ser, a criação, o pecado, a salvação, a visão dele se aproxima da experiência mística, mas ao mesmo tempo se choca com a doutrina oficial. Por exemplo, ao focar no nosso consentimento, ele arrisca o que a teologia chama de pelagianismo, a heresia de que a gente pode alcançar a salvação por nosso próprio esforço.
No fim, o que ele nos oferece é o que a gente poderia chamar de um cristianismo metafísico. É quase como uma liturgia do pensamento, sabe? Projetada para aquele buscador moderno que anseia por uma conexão com o absoluto, mas que também valoriza muito a autonomia e a razão. E, no final das contas, a filosofia de Lavelle nos deixa com uma escolha fundamental sobre o que significa ser livre. A verdadeira liberdade está em construir um eu separado e autônomo ou em se abrir para participar de uma presença que é infinitamente maior do que nós. A resposta define não apenas o que a gente pensa, mas principalmente como a gente vive.